10. Águia de Sangue. Passo o restante do dia na caserna da Guarda Negra, lendo relatórios de espiões. A maioria é irrelevante. Uma transferência de prisioneiros que poderia garantir a lealdade de uma casa mercadora. Uma investigação a respeito da morte de 2 Paters ilustres. Dou mais atenção aos relatórios vindos de Tiburon. Com a chegada da primavera, espera-se que os clãs Carcaus desçam com tudo das montanhas, provendo roubos e ataques. Mas meus espiões dizem que os Carcaus estão calmos. Talvez seu líder, esse Grimmar, tenha comprometido forças demais no ataque a Navion. Talvez Tiburon esteja incomumente com sorte. Ou talvez aqueles desgraçados de cara azul estejam tramando algo. Peço relatório de todas as guarnições do norte. Quando os sinos da meia-noite tocam, estou exausta e minha mesa ainda está cheia de papéis. Mas paro de qualquer forma e, apesar da fome que sinto, abdico de uma refeição e coloco capa e botas. O sono não virá. Não quando o estalar dos ossos de Livy ainda ressoa em minha mente. Não quando me pergunto que emboscada a comandante preparou para mim em Navion. O corredor do lado de fora dos meus aposentos está escuro e silencioso. A maior parte da Guarda Negra deve estar dormindo, mas sempre há ao menos meia dúzia de homens de vigília. Não quero ser seguida. Suspeito de que a comandante tenha espiões entre meus homens. Eu me dirijo à armaria, onde uma passagem secreta leva ao coração da cidade. Águia. O sussurro é baixo, mas tenho um sobressalto mesmo assim, praguejando ao ver os olhos verdes que brilham como os de um gato do outro lado do corredor. Avitas, sibilo, por que está se escondendo aqui? Não pegue o túnel da armaria, ele diz. Pater Cicérius tem um homem guardando a rota. Vou cuidar dele. Mas não houve tempo hoje à noite. Você está me espionando? Você está me espionando? Você é previsível, Águia. Toda vez que Marcos machuca sua irmã, você sai para uma caminhada. O capitão Dex me lembrou que é contra o regulamento deixar a águia desacompanhada. Então cá estou. Eu sei que Harper está simplesmente cumprindo seu dever. Tenho sido irresponsável perambulando pela cidade à noite sem nenhum guarda. Ainda assim, me sinto incomodada. Harper serenamente ignora meu descontentamento e anua em direção à porta da lavandeira. Deve haver outra passagem ali. Assim que adentramos o espaço estreito, minha armadura tilinta contra a dele e faço uma careta, esperando que ninguém nos ouça. Céus, vá saber o que diriam se nos encontrassem juntos em um quartinho escuro. Sinto o rosto enrubescer ao pensar nisso. Graças aos céus por minha máscara. Onde está a maldita entrada? Estou um pouco para... Ele tateia à minha volta, abrindo caminho em meio aos uniformes lavados. Eu me recosto na parede, entrevendo a pele morena e macia em forma de V em sua garganta. O cheiro de Harper é leve, quase inexistente, mas acolhedor, como canela e cedro. Inspiro mais fundo, erguendo o olhar de relance para ele enquanto faço. Então percebo que ele está me encarando, as sobrancelhas erguidas. O seu cheiro não é desagradável, digo formalmente. Eu estava só observando isso. É claro, Águia. Sua boca se retorce um pouco. Aquilo foi um maldito sorriso. Vamos. Vamos? Como se percebesse meu incômodo, Harper abre uma parte do armário atrás de mim e passa por ela rapidamente. Não voltamos a conversar enquanto seguimos caminho através das passagens secretas da caserna da Guarda Negra e saímos para a noite fria de primavera. Harper permanece para trás quando estamos na superfície e logo esqueço que ele está por perto. Com o rosto coberto pelo capuz, caminho como um fantasma pelo nível inferior de Antium, através do populoso setor erudito, passando por hospedarias e tabernas agitadas, barracões e áreas repletas de plebeus. Os guardas no portão superior não me veem quando passo para o segundo nível da cidade, um truque que uso para me manter na vantagem. Enquanto caminho, me pego brincando com o anel de meu pai, o anel da Jens Aquila. Às vezes, quando olho para ele, ainda vejo o sangue que o cobriu, o sangue que respingou no meu rosto e na minha armadura quando Marcos cortou a garganta dele. Não pense nisso, eu o giro, buscando conforto com sua presença. Teme a sabedoria de todos os Aquila, reflito. Ajude-me a derrotar o meu inimigo,
Logo alcanço meu destino, um parque arborizado junto à câmara de registros. A essa hora eu esperava que o prédio estivesse vazio, mas algumas poucas lamparinas estão acesas e os arquivistas ainda trabalham arduamente. O extenso prédio com pilares é espetacular por seu tamanho e simplicidade, mas o que me conforta nele é o que está do lado de dentro. Registros de linhagens, nascimentos, mortes, despachos, tratados, acordos comerciais e leis. Se o imperador é o coração do império e o povo o sangue que lhe dá vida, então a Câmara de Registros é a sua memória. Não importa o quão desesperançado eu me sinta, a vida que me faz lembrar de tudo que os marciais construíram nos 500 anos, desde a fundação do Império. Todos os impérios sucumbem, águia de sangue. Todos os impérios sucumbem, águia de sangue. Quando Caim sai das sombras, levo a mão à minha espada. Pensei muitas vezes sobre o que faria se visse o adivinho novamente. Sempre achei que fosse permanecer calma, em silêncio, e me manteria distante dele. Não revelaria nada de minha mente. Minhas intenções desaparecem diante da visão do seu rosto maldito. A intensidade com a qual quero quebrar seu pescoço frágil me impressiona. Eu não sabia que poderia ter tanto ódio dentro de mim. A voz de Hannah implorando enche meus ouvidos. Ellie, sinto muito. E as palavras calmas de minha mãe enquanto se ajoelhava para morrer. Força, minha garota. O anel de meu pai corta minha palma. Mas quando puxo a cimitarra, meu braço congela e cai rente ao corpo, forçado pelo adivinho. A falta de controle perturbadora e me deixa irada. Quanta raiva, ele murmura. Você destruiu a minha vida. Você poderia ter salvado todos eles, seu monstro. E você, águia de sangue? Você não é monstruosa? O capuz de Caim está baixado, mas ainda assim consigo divisar o brilho inquisitivo em seu olhar. Você é diferente, cuspo. Você é como eles, a comandante, Marcos, o portador da noite. Ah, mas o portador da noite não é um monstro, criança, embora possa fazer coisas monstruosas. Ele é partido pela tristeza e, desse modo, preso em uma batalha virtuosa para corrigir um erro grave, muito parecido com você. Acho que vocês se assemelham mais do que você consegue perceber. Você poderia aprender muito com o portador da noite, se ele se dignasse a ensiná-la. Não quero nada com nenhum de vocês, seus malditos, Sibilo. Você é um monstro, mesmo que. E você é um modelo de perfeição? Caim inclina a cabeça, parecendo genuinamente curioso. Você vive, respira, come e dorme, valendo-se dos menos afortunados. A sua existência inteira se deve à opressão daqueles que vocês veem como inferiores. Mas por que você, águia de sangue? Por que o destino decidiu que seria você a opressora em vez da oprimida? Qual o sentido da sua vida? O império. Eu não deveria responder. Devia simplesmente ignorá-lo, mas é difícil deixar uma vida inteira de reverência. Esse é o sentido de minha vida. Talvez. Caim dá de ombros, um gesto extremamente humano. Na verdade, eu não vim até aqui para discutir filosofia com você. Eu trouxe uma mensagem. Ele tira um envelope da tônica. Ao ver o selo, um pássaro voando sobre uma cidade reluzente. Eu o arranco dele, Lívia. Enquanto eu abro, mantenho um olho no adivinho. Venha até mim, irmã. Preciso de você. Sua, sempre, Lívia. Quando ela mandou isso? Passo os olhos rapidamente pela mensagem. E por que enviou por você? Ela poderia. Ela pediu, e eu aceitei. Qualquer outra pessoa teria sido seguida, e isso não teria se alinhado com os meus interesses, ou com os dela. Caim toca suavemente minha testa mascarada. Adeus, águia de sangue. Eu a verei mais uma vez antes do seu fim. Ele dá um passo atrás e desaparece. E Harper surge da escuridão, o maxilar cerrado. Pelo visto, ele gosta dos adivinhos tanto quanto eu. Dá para mantê-los fora da sua mente, ele diz. O portador da noite também. Posso lhe mostrar como, se quiser. Está bem, digo, já me dirigindo ao palácio. A caminho de Navium. Logo chegamos ao terraço dos apartamentos de Liv, e não vejo um único soldado. A Vitas está posicionada abaixo e faço uma anotação mental para gritar com Ferris, que chefia a guarda pessoal de Liv, quando eu sinto algo no ar.
Não estou sozinha. Paz, águia. Ferris Candelan sai pelo vão em arco da porta que leva aos aposentos de Liv. As mãos para cima, o cabelo loiro desalinhado. Ela está esperando por você. Você deveria ter dito a ela que era uma estupidez me chamar até aqui, infernos. Eu não digo à Imperatriz o que ela deve fazer. Responde Ferris. Apenas tento me certificar de que ninguém a machuque enquanto ela o faz. Algo a respeito do que ele diz arrepia os pelos da minha nuca. Em 2 passos tem uma adaga em sua garganta. Muito cuidado com ela, Ferris. Alerto. Você flerta como se sua vida dependesse disso, mas se Marco suspeitar que ela o esteja traindo, vai matá-la. E os Paters ilustres vão acreditar que ele teve todo o direito de fazê-lo. Não se preocupe comigo, diz Ferris. Eu tenho uma adorável garota mercadora esperando por mim no distrito tecelão. A cintura mais espetacular que já vi. Já estaria lá a essa altura. Ele me olha fixamente até eu soltá-lo. Mas alguém precisa estar de guarda. 2 pessoas, digo. Quem está com você? Uma figura deixa sombras e parece sob a luz ao lado da porta. Um nariz quebrado 3 vezes, pele morena e olhos azuis sempre brilhantes, mesmo por baixo da máscara prateada. Halios? Por 10 infernos, é você? Silvio Halios me saúda. Radius? Por 10 infernos, é você? Silvio Radius me saúda antes de abrir o sorriso, que deixava muitas pernas bambas em festas ilustres por toda a serra, durante quase toda a minha adolescência, incluindo as minhas, antes de eu aprender com a vida. Elias e eu considerávamos um herói, embora ele fosse apenas 2 anos mais velho. Era um dos poucos colegas acima do nosso nível que não agia como um monstro com os estudantes mais jovens. Roga de sangue. Ele bate continência. Minha cimitarra é sua. Palavras tão belas quanto esse sorriso. Não sorriu de volta, e então ele percebe que está lidando com águia de sangue, e não com uma jovem cadete de Blackcliff. Torne-as verdadeiras, proteja minha irmã, ou perderá sua vida. Passo rapidamente pelos 2 e entro no quarto de Liv, enquanto meus olhos se ajustam às tábuas do assoalho junto a uma tapeçaria na parede rangem. Velas crepitam à medida que os contornos do aposento entram em foco. A cama de Liv está vazia. Em sua mesa de cabeceira, uma xícara de chá, de erva silvestre pela fragrância, permanece intocada. Lívia espicha a cabeça de trás da tapeçaria e gesticula para eu ir até ela. Mal consigo distingui-la, o que significa que qualquer espiões ali também conseguem vê-la. Você deveria ter bebido o chá. Fico preocupada com a sua mão machucada. Deve estar doendo. As roupas dela farfalham e ouço um estalido leve. Um cheiro de pedra molhada e ar parado enche minhas narinas. Um corredor se estende à nossa frente. Entramos ali, e ela fecha a porta, falando finalmente. Uma imperatriz que aguenta a dor com coragem é uma imperatriz que ganha respeito, ela diz. Minhas criadas espalharam o rumor de que eu desdenhei do chá, de que aguento a dor sem medo. Mas malditos infernos, como dói. Assim que ela diz isso, sinto uma compulsão familiar, a necessidade de curá-la, de cantar para que ela melhore. Eu posso te ajudar, digo. Malditos céus, como vou explicar a ela? Não temos tempo, irmã. Ela sussurra. Venha. Essa passagem liga os meus aposentos aos dele. Eu já usei antes, mas não faça barulho. Ele não pode nos pegar. Seguimos pelo corredor na ponta dos pés até uma minúscula fresta de luz. O resmungar começa quando estamos a meio caminho. A luz vem de um buraco para espiar, grande o suficiente para deixar passar o som, mas pequeno demais para ver através dele claramente. Veja Marcos de relance, sem armadura, andando de um lado para o outro em seus aposentos cavernosos. Você precisa parar de fazer isso quando estou na sala do trono. Ele enfia as mãos no cabelo. Você queria morrer só para que eu seja expulso do trono por ser considerado louco? Silêncio, então. Não tocarei nela. Infernos. O que eu posso fazer se a irmã estava louca de desejo, implorando? Quase engasgo. E Liv pega o meu braço.
Tive minhas razões, ela sussurra. Eu farei o que for necessário para manter o império. Rosna Marcos, e pela primeira vez eu vejo algo. Uma sombra pálida, como um rosto visto de relance em um espelho debaixo d'água. Um segundo mais tarde a imagem se foi e me recomponho. Um truque de luz, talvez. Se isso significar quebrar alguns dedos para manter a sua preciosa águia de sangue na linha. Que assim seja. Eu quebraria. Eu queria quebrar um braço dela. Dez infernos, sussurrou para Lívia. Ele está latindo. Ele enlouqueceu. Ele acha que o que está vendo é real. Lívia balança a cabeça. Talvez seja. Não importa. Ele não pode continuar no trono. Na melhor das hipóteses, está recebendo ordens de fantasma. Na pior, está alucinando. Não precisamos apoiá-lo, digo. Os adivinhos o nomearam imperador. Se ele for deposto ou morto, correremos o risco de uma guerra civil. Ou de a comandante dar um golpe e nomear a si mesmo imperatriz. Será mesmo? Livy pega minha mão com a sua boca e a Livy pega minha mão com a sua boa e coloca sobre a barriga. Ela não fala nada. Não precisa. Ah, você... Por isso que você e ele... Ah... Blackcliff me preparou para muitas coisas, mas não para minha irmã estar grávida do homem que cortou a garganta dos nossos pais e da nossa irmã. Essa é a sua resposta, águia. O herdeiro dele, sussurro, uma regência. Malditos céus, se Marcos desaparecesse após o nascimento do bebê, Lívia e a Genzakla comandariam o império até a criança se tornar maior de idade. Nós poderíamos treinar o garoto para ser um estadista justo e verdadeiro. As gens ilustres aceitariam a situação porque o herdeiro viria de uma casa conceituada. Os plebeus aceitariam porque ele é o filho de Marcos e desse modo os representaria também. Como você sabe que é um menino? Ela vira os meus olhos, os olhos da nossa mãe, para mim, e jamais vi uma pessoa tão certa de algo na sua vida. É um menino, águia de sangue, ela diz. Você tem de confiar em mim. Ele já dá sinais de vida, na lua da semente. Se tudo correr bem, ele estará aqui. Sinto um calafrio. A lua da semente de novo. Quando o comandante descobrir, ela vai vir atrás de você. Eu preciso matá-la. Lívia tira as palavras da minha boca. Antes que ela descubra. Quando eu pergunto se Marcos sabe da gravidez, ela balança a cabeça. Só hoje tive a confirmação. Quis contar para você primeiro. Conte para ele, Livy. Esqueça o seu título. Ele quer um herdeiro. Talvez ele não vá. Gesticulou para a mão dela. Mas para ninguém. Mais para ninguém. Esconda isso da melhor forma possível. Ela coloca um dedo sobre meus lábios. O resmungar de Marcos cessou. Vá, águia. Sussurra Livy. Mãe, pai, Hannah. Subitamente não consigo respirar. Ele não levará Livy também. Eu morro, mas não deixo isso acontecer. Vou lutar com ele. Minha irmã crava os dedos em meu ombro. A dor retoma meu foco. Você vai lutar com ele. Ela me empurra na direção do seu quarto. E ele vai morrer. Porque não está à altura da sua ira. E na confusão para substituí-lo. Nossos inimigos matarão a nós duas. Pois teríamos facilitado isso para eles. Nós temos de viver. Por ele. Ela toca a barriga. Pelo papai, a mamãe e Hannah. Pelo império. Lívia me empurra a porta fora, bem no instante em que a luz inunda a passagem. Atravesso correndo o quarto dela, passo por Ferris e Radius, e me jogo da varanda para a corda amarrada embaixo me amaldiçoando enquanto Marcos grita e acerta o primeiro golpe, o estalo de outro osso da minha irmã ecoando em meus ouvidos. Parte 2. Inferno. 11. Laia. 4 semanas mais tarde. Darren e eu nos acotovelamos em meio ao mar de refugiados eruditos na estrada sulcada de terra em direção a Addissa. Somos mais 2 corpos cansados e rostos castigados entre as centenas de pessoas que buscam abrigo na cintilante capital de Mary.
O silêncio paira como uma névoa sobre os refugiados enquanto eles avançam a duras penas. A maioria desses eruditos teve o acesso negado em outras cidades navegantes. Todos tiveram casas perdidas, familiares e amigos torturados ou assassinados, e estuprados ou presos. Os marciais empunham suas armas de guerra com uma eficiência implacável. Eles querem acabar com os eruditos. E se eu não detiver o portador da noite, se não encontrar o tal apicultor em Addison, vou conseguir. A profecia de Shiva me assombra. Darren e eu a discutimos obsessivamente, tentando encontrar sentido em cada frase. Partes dela, os pardais, o açougueiro trazem à tona memórias antigas, fragmentos de pensamento que não consigo compreender muito bem. Vamos decifrar isso. Darren me olha de relance, lendo meu senho franzido. Agora temos problemas maiores do que esse. Nossa sombra. O homem apareceu há 3 dias, nos seguindo enquanto deixávamos um pequeno vilarejo. Ou pelo menos foi quando o percebemos. Desde então, ele nos segue de longe a ponto de não conseguirmos vê-lo direito, mas próximo bastante para minha adaga parecer fundida à palma da mão. Toda vez que visto minha invisibilidade na esperança de me aproximar, ele desaparece. Ele continua ali. Darren arrisca uma espiada atrás de nós, à espreita, como um maldito espectro. Os círculos sob os olhos do meu irmão fazem suas íris parecerem quase negras. As maçãs de seu rosto se projetam para fora, como quando o resgatei de Calf. Desde que nossa sombra apareceu, Darren dorme pouco. Mas mesmo antes disso, pesadelos envolvendo Calf e seu diretor já o perseguiam. Às vezes desejo que o diretor voltasse à vida só para que eu mesmo pudesse matá-lo. Estranho como monstros podem nos alcançar do além-túmulo, tão potentes como eram em vida. Vamos despistá-lo nos portões da cidade. Tento soar convincente. Em seguida nos acomodamos em uma hospedaria barata, com o máximo de discrição. E então, acrescento, saímos e perguntamos pelo apicultor. Sob o pretexto de ajustar o capuz, olho para trás rapidamente, para nossa sombra. Ele está próximo agora, e por baixo do lenço que esconde o rosto, sua boca vermelha em forma de foice se curva em um sorriso. Uma arma brilha em sua mão. Viro de volta. Descemos o caminho sinuoso dos contrafortes, e a muralha salpicada de dourado de Addis entra em nosso campo de visão. Uma maravilha de granito branco com um brilho laranja sob o céu avermelhado de fim de tarde. Ao longo da muralha a leste, uma massa de tendas cinzentas floresce por quase 2 quilômetros, o acampamento de refugiados eruditos. Na baía ao norte, o gelo do mar flutua em icebergs graúdos. O cheiro de água salgada cortando através da poeira e da sujeira da estrada. Nuvens pairam baixas no horizonte e um vento estival sopra do sul espalhando-as. Quando elas se abrem, um suspiro quase coletivo se propaga pelos viajantes. Pois no centro de Addissa, a agulha de uma torre feita de pedra e vidro se eleva céu adentro, tocando o firmamento. Ela se retorce e reluz como o chifre branco de uma criatura mítica, impossivelmente equilibrada. Eu só tinha ouvido falar dela, mas as descrições não lhe fazem justiça. A grande biblioteca de Addissa. Uma lembrança indesejada me ocorre. Cabelos ruivos, olhos castanhos e uma boca que mentia, mentia, mentia. Kenan, o portador da noite, me dizendo que também queria ver a grande biblioteca. Ela tinha um gosto doce, garoto, como orvalho e um amanhecer limpo. Minha pele se arrepia quando penso na imundície que ele colocou para fora no lugar de espera. Olhe, anuou para a multidão reunida diante dos portões da cidade, pressionando para entrar antes que se fechem ao cair da noite. Nós podemos despistá-lo aqui, especialmente se eu desaparecer. Quando nos aproximamos mais da cidade, eu me agacho na frente de Darren, como se amarrasse o cadarço. Então visto minha invisibilidade. Estou ao seu lado, sussurro quando me ponho de pé, e Darren anui, costurando rapidamente através das pessoas, usando os cotovelos afiados para abrir caminho. Quanto mais próximos chegamos do portão, mais lento é nosso avanço. Finalmente, quando o sol mergulha a oeste, paramos diante de um enorme portal de madeira, entalhado com baleias, enguias, polvos e sereias. Além disso,
Uma rua de pedra sobe em curva e desaparece em um aglomerado de prédios pintados com cores vivas, com lamparinas piscando nas janelas. Penso em minha mãe que veio a Addis quando era apenas alguns anos mais velha que eu. Será que a cidade era assim? Ela ficou tão maravilhada quando ela ficou tão maravilhada quanto estou neste momento. Seu fiador, senhor. Entre dezenas de guardas navegantes, um deles fixa atenção em Darren e apesar da agitação da multidão, consegue ser friamente educado. Darren balança a cabeça, confuso. Meu fiador? Com que vai ficar na cidade? Qual família ou guilda? Vamos ficar em uma hospedaria, diz Darren. Podemos pagar. Ouro pode ser roubado. Exijo nomes. A hospedaria, onde planeja alugar um quarto e seu fiador, que pode atestar seu valor. Assim que prover os nomes, o senhor deve esperar em uma área de controle enquanto suas informações são verificadas, após o que poderá entrar em Addison. Darren parece em dúvida. Não conhecemos ninguém em Addison. Desde que deixamos Elias, tentamos entrar em contato várias vezes com Arash, o líder Skritai que escapou de Kalf conosco, mas não tivemos nenhuma notícia dele. Darren concorda com a explicação do soldado, como se tivéssemos alguma ideia do que faremos agora. E se não tiver um fiador? O senhor deverá seguir para o campo de refugiados eruditos a leste daqui. O soldado, que até então havia mantido a atenção na multidão ansiosa atrás de nós, finalmente olha para Darren. Seus olhos se estreitam. Mas, vamos embora, sussurro para meu irmão. E ele murmura algo para o soldado antes de se enfiar rapidamente de volta na multidão. Ele não pode ter me reconhecido, diz Darren. Eu jamais o encontrei antes. Todos os eruditos. Talvez todos os eruditos sejam parecidos para ele. Digo, mas a explicação só vazia até para mim. Mais de uma vez nos viramos para ver se o soldado nos segue. Reduzo o passo, quando vejo no portão falando com outro grupo de eruditos. Nossa sombra também parece ter nos perdido, e nos dirigimos para leste, abrindo caminho em direção a uma das várias filas extensas que levam ao campo de refugiados. Vovó me contou histórias do que minha mãe fez quando liderou a resistência do norte aqui em Addison, mais de 25 anos atrás. Irmand, o rei navegante, cooperou com ela para proteger os eruditos, para lhes dar trabalho, casa e um lugar permanente na sociedade navegante. As coisas claramente desandaram desde então. Mesmo ao lado de fora dos limites do acampamento, o desalento é visível por toda a parte. Bandos de crianças perambulam pelas tendas, a maioria nova demais para ser deixada desacompanhada. Alguns cães andam furtivamente pelos caminhos enlameados, ocasionalmente farejando os esgotos a céu aberto. Por que somos sempre nós? Todas essas pessoas, tantas crianças, caçadas, abusadas, atormentadas, famílias roubadas, vidas destruídas, elas vêm de tão longe para ser novamente rejeitadas, expulsas das muralhas da cidade para dormir em tendas imundas, lutar por restos minguados de comida, passar fome, congelar e sofrer. E espera-se que sejamos agradecidos, que sejamos felizes. Tantos são, eu sei, felizes de estarem seguros, de estarem vivos, mas isso não é o suficiente, não para mim. À medida que nos aproximamos da entrada, o acampamento surge mais claramente. Um pergaminho branco tremula nas paredes de tecido. Faço um esforço para ler, mas só quando estamos quase na frente da fila, finalmente consigo. Meu próprio rosto e o de Darren, olhando taciturno sobre as palavras condenatórias. Por decreto pessoal do rei Irmand de Merin, procurados Laia e Darren de Serra, por incitação à rebelião, agitação e conspiração contra a coroa, recompensa 10.000 marcos. Parece os cartazes do gabinete da comandante em Blackcliff, ou aquele de Nur, quando a águia de sangue estava ao meu encalço, e de Elias oferecendo uma recompensa enorme. Céus, sussurro. O que fizemos ao rei Irmand para ofendê-los desse jeito? Para ofendê-lo desse jeito? Será que os marciais estão por trás disso? Os malditos não sabem que estamos aqui. Eles têm espiões como todo mundo, digo.
Olhe para trás, como se visse alguém que você reconhece, e então dê uma comoção no fim da fila se propaga em nossa direção à medida que um esquadrão de tropas navegantes marcha rumo ao acampamento vindo de Addison. Darren se curva, escondendo-se ainda mais em seu capuz. Gritos ressoam à nossa frente e um clarão reluz, bruscamente seguido por uma coluna de fumaça negra. Fogo. Os gritos rapidamente se transformam em lamentos de ira e medo. Minha mente paralisa, meus pensamentos vão para a serra, para a noite em que os soldados pegaram Darren. As batidas fortes em nossa porta e o prateado do rosto do Máscara, o sangue de vovó e vovô no chão, e Darren gritando para mim: Laia, corra! Vozes à minha volta gritam aterrorizadas. Os eruditos que estão no acampamento fogem. Grupos de crianças se aglomeram em pequenos círculos na esperança de que não sejam notadas. Soldados navegantes de uniforme azul e dourado abrem caminho em meio às tendas, derrubando-as enquanto procuram algo. Não, alguém. Os eruditos que nos rodeiam se dispersam, correndo para todos os lados, impulsionados por um medo que foi martelado em nossos ossos. Sempre nós. Nossa dignidade aos pedaços, nossas famílias aniquiladas, nossas crianças arrancadas de seus pais. Nosso sangue encharcando a terra. Que pecado tão grande os eruditos têm de pagar, geração após geração, com a única coisa que nos restou, nossas vidas. Calmo um minuto atrás, Darren está imóvel ao meu lado, parecendo tão aterrorizado quanto eu. Pego sua mão. Não posso sucumbir agora, não quando ele precisa de mim para manter o controle. Vamos. Eu o puxo, mas há soldados pressionando as pessoas nas filas para voltarem ao acampamento. Perto dali, percebo um espaço escuro entre duas tendas de refugiados. Rápido, Darren! Uma voz exclama atrás de nós. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Uma mulher erudita, só pele e ossos, tenta se livrar de uma soldada navegante. Eu já disse, nós sabemos que vocês estão escondendo-se. A navegante que fala é mais alta que eu, uns bons centímetros, a armadura prateada, a escamada justa contra os músculos vigorosos dos ombros. O rosto moreno, marcante, carece da crueldade de um máscara, mas é uma presença quase tão intimidante quanto. Ela arranca um cartaz da lateral de uma das tendas. Entregue Laia e Darren de serra e deixaremos vocês em paz. Caso contrário, vamos acabar com este acampamento e jogar todos os refugiados aos quatro ventos. Nós somos guerreiros, é verdade, mas isso não nos torna idiotas. Além da soldada, dezenas de crianças eruditas estão sendo levadas para um cercado improvisado. Uma nuvem de cinzas explode no céu, quando duas outras tendas são incendiadas atrás delas. Estremeço com a maneira como o fogo rosna e exulta, como se celebrasse os gritos que se relevam do meu povo. É a profecia. Sussurra Darren. Lembra? Os pardais vão se afogar e ninguém saberá. Os eruditos devem ser os pardais, Laia. Os navegantes sempre foram chamados de povo do mar. Eles são a enchente. Não podemos deixar que isso aconteça. Eu me forço a dizer as palavras. Eles estão sofrendo por nossa causa. Este é o único lar que eles têm. E nós estamos tirando isso deles. Darren imediatamente compreende a minha intenção. Ele balança a cabeça e dá um passo para trás. Os movimentos trêmulos e apavorados. Não, diz, não podemos. Como vamos encontrar o apicultor se formos presos? Ou mortos? Como vamos? A voz dele some, e Darren balança a cabeça sem parar. Eu sei que eles vão nos prender. Eu o agarro e sacudo. Tenho de ser mais forte que seu medo. Preciso que ele acredite em mim. Mas juro pelos céus que vamos conseguir escapar. Só não podemos deixar o acampamento queimar, Darren. É errado. Os navegantes querem nós dois. E estamos bem aqui. Os navegantes querem nós dois. E estamos bem aqui. Um grito irrompe atrás de nós. Um homem erudito arranha uma guarda navegante, berrando enquanto ela tira uma criança de seus braços. Não a machuque! Ele implora. Por favor, por favor! Darren observa e estremece. Você. Você está certa. Ele faz um esforço para dizer as palavras e sinto alívio e orgulho, mas meu coração se parte ao
ao meio, pois me sinto doente só de imaginar ver meu irmão sendo arrastado de volta para a prisão. Não quero que mais ninguém morra por minha causa, principalmente você. Você vai estar segura? De jeito nenhum, digo. Nunca mais. Onde você for, eu vou. Abandono a invisibilidade e a vertigem quase me derruba. Minha visão escurece e vejo um aposento desagradavelmente úmido, onde está uma mulher de cabelos claros. Não consigo ver seu rosto. Quem é ela? Quando minha visão clareia, apenas alguns segundos se passaram. Procuro me livrar das imagens estranhas e deixo o abrigo das tendas. O instinto da soldada navegante é excelente, embora estejamos a uns bons 10 metros dela. Assim que pisamos na luz, sua cabeça gira em nossa direção. A pluma e as fendas oblíquas dos olhos em seu capacete a fazem parecer uma águia furiosa. Uma sua mão repousa leve sobre a cimitarra enquanto observa nossa aproximação. Laia e Darren de Serra. Ela não soa surpresa e então percebo que já esperava nos encontrar aqui. Ela sabia que havíamos chegado a Addison. Vocês estão presos por conspiração para cometer crimes contra o reino de Merry. Vocês virão comigo.